Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bem-vindos a mais um quadro de saúde mental no programa Maria Bonita aqui na TV Poços. Eu sou Thaís Muniz, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante. Vamos abordar a psicopedagogia. Geralmente a escola encaminha nossos filhos para esse tipo de acompanhamento e gera muito questionamento dos pais. Professora particular? Aula de reforço? E aí hoje eu trouxe a nossa convidada, Grace, psicopedagoga, que vai tirar todas essas nossas dúvidas. Grace, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Explique para os nossos telespectadores o que seria o seu trabalho, a psicopedagogia, se realmente é essa aula de reforço, ou professora particular, ou se tem algo muito maior por trás de tudo isso. Bem isso que você falou, né? Não é aula de reforço, primeira coisa, né? Nós da psicopedagogia, nós fazemos um contato inicial com os pais, né? O que nós chamamos de anamnese, e nós pegamos ali todos os dados dessa criança, desse aluno que está com dificuldade, certo? Nós primeiramente, né? Trabalhamos em cima do que vem a ser essa dificuldade dessa criança. Então, nós fazemos um processo de avaliação. Esse processo de avaliação inclui protocolos especializados para a gente encontrar o que é que acontece com essa criança, qual que é essa dificuldade, por que ela não está aprendendo, né? Então, os pais às vezes querem uma resposta imediata, né? E não é tão imediato assim, porque leva algumas sessões para a gente fazer esse processo de investigação. E eu particularmente gosto de ir até a escola, gosto de entender junto com a equipe escolar o que está acontecendo com essa criança na escola, né? Para eu fazer uma análise completa do que é que acontece. Aí, a partir daí, a gente sempre chega em alguma hipótese diagnóstica, né? Então, a gente tem ali, olha, pode ser que essa criança apresente uma dislexia, apresente um atraso, um DI. Então, o que vem a ser, né? Não é só uma simples dificuldade, que a gente trabalha em uma intervenção e pronto, né? E a partir daí, a gente começa a montar o processo de intervenção. O que vem a ser essa intervenção? Essa intervenção ocorre quando a gente já tem essa avaliação pronta, estabelecida, e aí a gente começa a atuar em cima dessa dificuldade, né, tendo ali vários mecanismos que favorecem a aprendizagem dessa criança. Então, voltando na sua pergunta inicial, a aula particular, ela vai pegar, né? A criança está com dificuldade em realizar operações. Então, a professora particular prepara lá uma série de atividades e vai dentro daquela dificuldade. Vai trabalhar operações,
certo? Pode utilizar material concreto, pode fazer de forma diferenciada, mas o foco dela é trabalhar operações. Já na psicopedagogia, a gente tem esse trabalho que é feito com a avaliação. Nós entendemos esse processo de aprendizagem dessa criança e nós trabalhamos dessa forma. Então, nesse propósito, né? Eu pego aquilo que essa criança, a forma com que ela aprende e trabalho. Então, eu vou favorecer essa aprendizagem dessa criança nesse ponto. Então, é algo muito mais completo, né? Muito de acompanhar mais. todo esse processo, né? De como essa criança abstrai esse conteúdo. Isso. Nessa avaliação, geralmente, vocês conseguem identificar, talvez, um buraco, uma lacuna que ficou num determinado momento de aprendizagem. Porque, às vezes, a gente vê um adolescente que está travando em algo e aí, quando encaminha para um psicopedagogo, muitas vezes eu recebo relatórios e aí descobre, não, a falha está mais ou menos nesse processo aqui. Isso. E aí vocês conseguem trabalhar em cima disso. Uhum. E, assim, eu até recebo muitos adolescentes, né? E quando a gente vai fazer esse processo de investigação, a gente vê ali processamento auditivo, certo? Então, tem que trabalhar, né, essa questão. Muitas vezes eu encaminho para uma fono para também estar fazendo esse trabalho, né? Então, além da gente verificar o que é que está acontecendo, também podem surgir encaminhamentos, que são outros profissionais que atingem outras áreas e pode vir estar agregando nessa aprendizagem dessa criança. Então, é algo que você, às vezes, precisa de um apoio, não só de uma fono, de um médico, neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, e você percebe que existe uma aceitação da escola de estar te recebendo lá, você só vai lá colher informações ou existe depois um segundo momento de estar orientando eles sobre essa avaliação? Como é que funciona essa parceria com a escola? Também temos essa parte, né? Já na minha agenda diária, eu já deixo reservado um período em que eu vou até essas escolas, eu vou fazendo um rodízio de todos os pacientes que eu atendo para estar nessa escola, né, verificando como que está indo, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, o que precisa, né? Então, eu faço todo esse tipo de orientação para que a criança possa conseguir ter uma aprendizagem, vamos dizer assim, bem proveitosa e significativa para ela, né? Então, passo nas escolas, além desse primeiro processo, que é de investigação, também dou esse suporte após o processo de avaliação, tanto para orientação, como também para eu verificar o que mais eu posso fazer por essa criança, né? O que ela está precisando lá do consultório, né? Que eu preciso olhar de um modo mais específico, que ela vai dar um resultado melhor quando ela estiver lá na sala de aula. E qual que é a frequência, né? A criança ou adolescente que passa por esse acompanhamento? Eles vão, é semanal, é uma vez por mês? Como é que funciona esse acompanhamento? Geralmente, a avaliação acontece uma vez por semana. Quando é no processo de intervenção, dependendo do caso, passa a ser 2 vezes na semana, né? Mas eu gosto que continue, às vezes, uma vez na semana, que vamos dizer assim, eu coloco outras situações ali também que a criança precisa, então tem o suporte de outros profissionais que vão entrar dentro nessa aprendizagem, vão atuar, né? E aí a gente vai ficar num processo mais completo. Senão sobrecarrega a agenda deles também, exatamente, né? Dependendo da criança, é psicopedagoga, é psicólogo, é terapeuta ocupacional, e aí fica uma agenda mais cheia do que nós trabalhadores hoje, Sim, né? Certo. E, por exemplo, né, num caso de uma criança com dislexia, né, ela já tem uma dificuldade gritante, uma dificuldade imensa relacionada à parte da dislexia. Então, tudo para ela que remete a essa dislexia fica difícil, porque é leitura, é compreensão,
Então já gera aquela coisa assim, ai, de novo, já vou de novo estudar, de novo fazer atividade, de novo, né? Então assim, eu preciso trabalhar a memória dessa criança. Eu vejo ali que dentro de um processo das funções executivas, eu preciso ter essa memória. Vamos dizer assim, estimular essa memória, né? Então, por que não? Vamos supor, é uma menina, gosta de dançar. Por que não, então, sugerir para a mãe que não coloque numa dança, né? Ela vai estar trabalhando a memória ali, dentro daquele processo, e vai ser algo que vai ser muito prazeroso para ela. Então, ela não precisa ficar só com os mecanismos da psicopedagogia. A gente pode expandir. E é isso que eu busco, sabe? Porque eu penso e eu vejo que com leveza a gente tem muito mais ganhos do que a sobrecarga. Então, às vezes, os pais entendem assim, então preciso estudar. E não é. O foco não é quantidade, e sim qualidade. Acaba trazendo leveza e prazer, né? Às vezes algo que estava extremamente traumático, tenso, a criança às vezes não quer nem ir mais para a escola. Você consegue trazer de uma forma que vai ficando mais leve, vai ficando mais agradável. Eu acho que até quando a criança vê que está conseguindo atingir os objetivos, aprender aquilo que estava amarrado, isso ajuda muito, né? E quando você falou assim, né? Às vezes a criança não quer ir para a escola. Acontece muito isso. Porque atinge muito a questão da autoestima dessa criança. Lógico que ela percebe que os coleguinhas estão conseguindo fazer atividade e que ela não está conseguindo, né? Então, essa questão de não conseguir fazer atividade traz ali um prejuízo emocional para essa criança, certo? E aí, quando eu busco algo que ela sente prazer, que ela sente, que ela se identifica e que ela fala assim, poxa, nisso eu sou realmente, olha, eu consigo fazer isso. Então, ela consegue, né, ter um despertar novo. Então, ela traz muito mais na hora que ela vem, que ela senta para aprender, ela fala assim, olha, isso aqui eu não dou muito bem, não. Ah, mas naquela outra área, olha, eu vou super bem, né? Então, ela já começa a se valorizar. E como isso é importante? Sim, né? Ninguém é bom em tudo, né? Sim. E às vezes a gente precisa estar mostrando isso, seja para criança ou para adolescente, de que, ok, nesse aspecto eu não sou tão bom, mas em outros eu posso brilhar, eu posso ir bem, né? Tem algum caso que tem sido mais recorrente no seu consultório, Grace? Bom, colocando, né, que aí está muito, até mesmo a questão da mídia, né, falando sobre a parte do autismo, né, que hoje vem a ser uma questão que eu tenho bastante procura dentro desse processo de alfabetização, né, dentro dessa estimulação cognitiva e até mesmo a terapia de intervenção precoce. Hoje, como eu atuo nessa área de intervenção precoce, hoje eu tenho uma busca muito grande, que os pais estão cada vez mais cientes de que se a criança apresenta algum atraso, alguma condição que remete a vir a ser estimulado, os pais estão indo atrás, né? E essa estimulação precoce hoje, eu falo que acho que 70% eu trabalho com crianças de 2, 3, 4 anos, tá? Para fazer essa intervenção precoce com os treinos familiares, orientações também para as famílias, né? Para que elas possam conseguir ajudar nesse desenvolvimento dessa criança. Nossa, eu fico feliz que você tem percebido, então, essa busca logo cedo, né? Porque aqui, quando chega para o consultório, geralmente já é algo que já está mais crítico, que não foi buscado precocemente, e aí já afetou a autoestima, porque a aprendizagem já não estava dando certo, né? Então, muitas vezes eu não vejo essa busca pelo precoce. Então, fico feliz que no seu consultório você já tem visto esse outro olhar dos pais, né? De já estarem buscando logo, né?
ajuda para desenvolver. Isso, né? Mas lógico que eu também tenho aqueles casos, né? Que, por exemplo, de crianças com 12, 13 anos que ainda não estão alfabetizadas. Sim. Então, né, nós temos ali hoje esse outro lado da moeda, né? Perfeito, Grace. Nós vamos fazer um breve intervalo e no retorno vamos conversar um pouco mais sobre o acompanhamento de autistas, que foi algo que a Grace comentou que tem aparecido com grande demanda no consultório dela, e aí ela vai explicar um pouquinho pra gente como que é feito esse trabalho. Até já! Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos com a psicopedagoga Grace. No bloco anterior, falei para vocês que iríamos aprofundar o assunto autismo. A Grace comentou conosco que a demanda está altíssima. Então conte pra gente, Grace, o que está acontecendo, que estão chegando mais autistas para atendimento, como que está sendo a sua abordagem, que tipo de trabalho que é feito dentro da psicopedagogia com autistas. Primeiramente, né, eu quero separar aqui duas situações, né, a psicopedagogia e a terapia de intervenção precoce, certo? Essa terapia de intervenção precoce é com crianças de 0 até 6 anos que tem algum atraso, certo? Como eu já havia falado anteriormente, essa demanda realmente cresceu, os pais estão percebendo mais, a escola está muito mais atenta agora aos atrasos e chega agora para a gente fazer as avaliações, né? As famílias estão mais empenhadas também nessa busca, nessa questão dessa parte assim de orientação, né? Elas vêm precisando, buscando, querendo conversar bastante sobre essa questão também, né? De como que a mãe pode ajudar o seu filho. Eu tenho muitas famílias assim, certo? E vamos dizer, né, essa busca crescente, né, já é um estudo científico que tem sido realizado, né, por esse aumento dessa questão hoje em dia. E hoje, né, trazendo assim a parte da psicopedagogia, o quanto é importante já estar lidando com esse processo de aprendizagem e de estimulação o quanto antes. Cada criança dentro do TEA, vamos colocar assim, traz e apresenta características diferentes. Porém, a grande maioria nós percebemos que precisa de um processo de repetição muito grande. E aí entra a questão da nossa estimulação cognitiva, tá? E dentro desse processo, a gente utiliza o mesmo conteúdo de diferentes formas e várias maneiras para repetir, para que essa criança possa assimilar de fato essa aprendizagem. Tá? Então, esse processo chega a ser, vamos dizer assim, diferenciado, porque eu preciso trabalhar muito com a questão sensorial, eu preciso trabalhar com muita imagem, para que essa criança possa conseguir, né, dar conta de um processo de alfabetização. E aí o pessoal tem falado muito da terapia ABA.
Sim. O que seria essa terapia ABA? A terapia ABA, né? ABA é uma ciência, certo? Em que nós já vimos, né, que tem resultados e que traz comprovações aí científicas para nós que a aprendizagem da criança fica mais fácil daquela maneira. A grosso modo, vou te dar um exemplo assim, a grosso modo. Tirar um comportamento inadequado e colocar um comportamento que é aceitável, que é um comportamento, vamos dizer assim, adaptável para aquele ambiente. Então, esse processo é uma investigação, é um processo de avaliação, tá? Eu trabalho dentro da linha Denver. ABA e Denver, muita gente pensa que é de forma diferente, mas não. O Denver está dentro do ABA, que é a ciência, né? Vamos dizer assim, a raiz ali, né? E eu trabalho então dentro com o Denver e esse processo acontece de forma mais natural. Então vamos dizer assim, eu vou partir do princípio de interesse dessa criança. E ali eu começo essa construção dessa aprendizagem, tá? Então, aquele brinquedo de interesse, aquele hiperfoco, aquilo que ele tem, né, de maior prazer, a gente começa a utilizar isso para trazer para o processo de aprendizagem. Tá? Ali nós abordamos, né, dentro da linha, o comportamento social, o aspecto da linguagem, a questão da condição motora, tá? E o perfil cognitivo, que já é o foco dentro da minha área também. E a partir de qual idade que pode estar começando com esse tipo de abordagem? Então, o Denver, ele tem ali, ele marca, né, de 0 a 6 anos, ok? Então, os pais já começaram a perceber que desde bebê aquela criança já apresenta alguns sinais de atraso. O ideal é já ir procurando estimular essa criança, estimular esse bebezinho para que ele possa apresentar um comportamento que é esperado para a idade dele, tá? Então, como eu falei, né, hoje eu estou recebendo crianças que estão completando 2 anos, crianças cada vez mais novas, para a gente aprender, vamos dizer assim, estimular para que ela possa aprender esse desenvolvimento, né, de forma natural e que a gente consiga, vamos dizer, deixar a linha dela do desenvolvimento de forma plena, né, do que essa criança deveria estar apresentando para a idade dela. Então, muitas vezes esse diagnóstico nem foi fechado, pode ser só uma hipótese até dos pais, ou um incômodo dos pais de algo que está atrasado ali, e mesmo assim eles já podem estar buscando esse tipo de terapia. Eles não precisam ficar esperando uma avaliação de um neuropediatra ou de um psiquiatra infantil. É isso, então. E o que eu tenho recebido, o que eu tenho visto, né? Creches e escolas encaminhando, fazendo esse encaminhamento, olha, chamando, né, a família, conversando, olha pai, seu filho está apresentando uma característica assim, seria bom você olhar, né, vai em busca de ajuda, né, então chegou essas famílias, a gente faz esse processo de avaliação, verifica, olha, temos algumas coisas que sim, que se encaixa dentro do TEA, por exemplo, né, com relação a atraso. Mas nós podemos ir trabalhando e ver, vamos dizer assim, não precisa construir um diagnóstico fechado. Eu encaminho para o neuro, né, para ele olhar toda aquela descrição que eu realizei dentro da minha avaliação e ver, né, se ele está de acordo, já quer colocar ali um laudo ou não. E o que eu tenho visto é que as minhas avaliações, quando chegam até esse médico, a esse especialista, vamos dizer assim, eles têm ido muito de acordo com aquilo que eu tenho colocado, né? E
de uma certa forma, continua-se o trabalho de estimulação, de intervenção, mas com data para retorno nesse especialista, nesse médico, né? Mas sem um laudo fechado até então, para a gente ver como é que vai caminhar, né, esse desenvolvimento dessa criança. Nossa, que bacana. Eu fico feliz que tem sido cada vez mais precoce, né? E como é que tem sido a aceitação dos pais quando você levanta essa hipótese diagnóstica? Para a família é sempre uma busca, assim, uma agonia, né? Fica aquela coisa, né? Eu também sou mãe, né? Tenho filho, sei muito bem como que é essa expectativa, porque a gente às vezes idealiza a maternidade. E a gente, lógico, muitos de nós, né, romantizamos esse momento, não é verdade? De que nós vamos ter, de como que vai ser o nosso filho, a nossa filha e tarará, né? A criança às vezes nem nasceu, a gente já coloca assim, porque vai seguir tal profissão, porque eu quero tal coisa, não é verdade? Sim, muito, muito. A gente faz muito disso. Porém, né, quando a mãe chega, lógico que tem aquele processo que a gente fala, que a gente chama que é até um luto. Sim. Né? Que aí ela começa a entender, começa a perceber, e aí ela vai... E ali surge uma nova mãe, muitas das vezes, né? Uma nova maternidade que surge. Né? Ela precisa desconstruir a criança idealizada e começar a lidar com a criança real, né? É aquilo que nós temos, né? E ali começa aquele processo de, olha, essa criança, eu preciso trabalhar, eu preciso estimular, eu preciso, né, entender, e cada conquista, pequenininha que seja, é uma vitória imensa, né? Eu falo, gente, eu arrepio, porque lidar com o desenvolvimento humano é algo que transborda, né? E lidar com essa questão, acolher essa família e falar para ela assim, não, nós podemos trabalhar, nós temos sim condições de melhorar esse desenvolvimento. E né? Vamos juntos, né? E vamos juntos, entendeu? Eu acho que isso é muito acolhedor para elas. Então é algo que me emociona, é algo que me faz... Eu falo que é um trabalho, né? Porque todos nós precisamos trabalhar. Mas é algo que vem a ser satisfatório, é algo que vem a ser, assim, motivador. Sim, sim. Eu acho, assim, muito bonito, né? Porque... Quem somos nós sem aprendizagem, sem o desenvolvimento, né? Então, você está lá na base, né? Você está lá construindo junto com essa criança formas dela estar adquirindo conhecimento, dela estar desenvolvendo, dela estar adquirindo novas habilidades e que às vezes está travado, ou muitas vezes os pais vêm e falam, nossa, não tem perspectiva, não vai melhorar, e de repente, com o jeitinho, com as técnicas, essa criança desabrocha. Né? Perfeito. Muito bom. Grace, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui e queria abrir agora para você se apresentar para os nossos telespectadores, falar um pouco do seu trabalho, aonde você atua, suas redes sociais. Fique à vontade para falar com eles. Certo. Então, né, eu sou da cidade de Pouso Alegre, né, atuo aqui em Pouso Alegre e região, né, tem muitas crianças que vêm de fora, tá? Sou psicopedagoga, terapeuta ABA, né, de intervenção precoce. Meu Instagram é psico.gracesilva, né, telefone também. Meu telefone, né, e WhatsApp é 99800-3009. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu sou Thaís Muniz, psicóloga, neuropsicóloga, consteladora familiar. Atuo aqui em Pouso Alegre e atendimentos online também. Meu Instagram é @ThaísMunizPsicóloga. Vocês me encontram também no Facebook e YouTube. Telefone de contato 359-8886-8166. Obrigada, nos vemos no próximo programa. Até mais!
Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.